Companheiros, mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje contamos com o apoio da Evercross e esta é a EV10S Max. Vamos começar este test ride a tentar perceber qual é o power dela a subir. A marca diz-nos que ela sobe inclinações de 20%, esta tem mais ou menos isso, ok? Um bocadinho mais, talvez. Até agora, impecável. Relembro que ela tem 500 watts e 25 Nm. Impecável. Olha, vai aqui a subir realmente muito bem. Estou a ver a velocidade 17, 16, 17. Aguenta-se bem a subir. E vou dar agora aqui a volta. Vamos começar a descer e perceber qual é a estabilidade dela em descida. Portanto, ela está limitada a 25 km/h para a maioria dos países europeus, mas está limitada a 20 km/h para a Alemanha, ou seja, by the book. Na Alemanha é 20 km/h de máximo e no resto da Europa 25, não é? Portanto, vamos lá dar-lhe e perceber. Eu vou largar o gatilho, portanto, neste momento ela vai só de embalo, ok? É só ela a rolar, eu não vou a acelerar. 41, 42 e ela vai perfeitamente estável. Portanto, chegou aqui aos 45, sendo que, como vos digo, não ia acelerar e muito, mas muito estável. E nesta lindíssima máquina temos 4 modos de condução, sendo que o primeiro é o Walk Mode, que é a tal assistência ao empurrão, que nos dá 6 km/h. E vamos agora ao modo 1, vamos lá ver até quanto é que ele dá, 12 km/h. Vamos ao modo 2, aí vai ele, isto tem jarda. É lá uma poça, 20 km/h. Vamos ao modo 3, está-se mesmo a ver até onde é que vai, não é? 25 km/h sem tirar nem pôr, certinho. E vamos lá, a primeira paragem do dia, aqui neste cenário lindíssimo. Que hoje estão umas ondas do caraço, estão brutais. Portanto, tenho que vos dizer, antes de lançar a próxima rubrica, que ela tem pneus de 10 polegadas, tubeless, ok? E de autorreparação. Eles dizem que se reparam quando há um furo, autorreparam. Eu espero não vir a experimentar, mas pronto, ficam a saber que têm autorreparação. Agora, muito rapidamente, unboxing e montagem vai ser mesmo muito rápido, acreditem. Até já. E aqui está ela, companheiros. Esta foi mesmo, mas de caras, a máquina mais fácil que eu já tive para montar. E já sabem, não é segredo nenhum para ninguém. Aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto. E aí está, companheiros, a montagem mais rápida de sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parafusos. Foi um instante. Claro que não montei esta bolsa, que me deu um trabalhão. Foram para aí mais 10 segundos para a montar. O que também é muito rápido é dobrar esta menina para a transportarem assim à mão ou mesmo para a guardarem. Portanto, isto tem aqui este picolete que vai agarrar aqui atrás, ok? Comecem a contar o relógio, cronómetros em punho, começou. Portanto, puxo, aí está ela, tem aqui este botãozinho de segurança, dobramos, aí vai ela e já está, pronta a levar. Siga, siga. E ainda não vos disse, o peso desta trote são 22 kg e 300 gramas, aguenta cargas até aos 150 kg e agora cronómetro em punho, tal, começou a contar, vamos lá, exatamente, é só pôr assim, já está e já está. É um instante. E siga para test ride na parte de travagem, vamos ver como é que a menina trava.
Hoje estou curioso porque temos só um travão. Só temos um travão e é aqui este deste lado e trava as duas ao mesmo tempo. Ora, muito bem. Pronto, não é aquela travagem super mordaz. Trava, ok? A máquina também não é muito pesada, trava. Agora, não é dos mais eficientes com que eu já travei. Portanto, tem travão de tambor aqui à frente e ao mesmo tempo que travamos aquele de tambor ali, travamos aqui com o EABS, que dá aqui um aconchego, não deixa a roda derrapar e dá-nos um aconchego. Agora, não é top dos tops, nem pensei nisso, a máquina também é muito nova, ainda vai travar um pouco melhor, não é? Mas não é dos travões mais eficientes, mas trava. Aproveitamos e testamos já a máquina aqui neste empedrado, que não é um empedrado muito irregular, não é? Safa-se mesmo muito bem, esta suspensão não é má. Daqui a pouco já vamos ali ao off-road, nada de muito agressivo, tem que ser uma coisa ligeira, porque isto é uma máquina citadina. Até os pneus, como estão a ver, são pneus citadinos. A suspensão à frente é hidráulica, não tem o curso muito grande, deixa-me pegar aqui, atrás é de mole helicoidal, safa-se muito bem nestes trajetos, por exemplo, para irem de casa para o trabalho, que eu acho que isto tem uma autonomia brutal, e para irem às compras e por aí fora. Agora, muito rapidamente, teste de iluminação é um instante. Até já. E vamos lá para um rapidíssimo teste de iluminação, mas primeiro vou-vos mostrar aqui o display e os comandos. Gosto muito do look deste display e vê-se muito bem durante o dia. Aqui é a velocidade a que vamos, neste caso estamos parados, está a 0, não é? Aqui é a indicação que as luzes estão acesas, se eu der 2 cliques apaga as luzes, 2 cliques acende as luzes, se eu der 3 cliques, vamos lá ver, 1, 2, 3, passei para milhas por hora, vamos dar 3 novamente, 1, 2, 3, passei para quilómetros por hora, não é? Se eu der 4, 1, 2, 3, 4, ativo aqui o Cruise Control, portanto, ao fim de eu andar 8 segundos aqui com o dedo no gatilho a uma velocidade estável, ele mantém-me a velocidade, Cruise Control, toda a gente sabe o que é isso. Se eu der novamente 4 cliques, 1, 2, 3, 4, desligo. Ao oprimir em 5 vezes é para modificar o modo como o throttle funciona. Neste momento eu carrego no throttle e ela sai, mas se eu oprimir 5 vezes passa a ter que ir a empurrar até aos 6 km/h e só depois é que o throttle fica ativo. Primindo 6 vezes, isto altera aqui para outro modo que eu não vou mencionar qual é que é, não é o âmbito do canal, mas ao primir 6 vezes isto fará aqui qualquer coisa, mas não é para fazerem, ok, companheiros? Aqui neste caso está em odômetro, portanto tem aqui 72 km, se eu der 2 cliques aqui, passa a trip, ok? 2 cliques, passa novamente ao odômetro, aqui é o nível da bateria, neste caso está completamente cheia. Os níveis vão mudando aqui, nível 1, nível 2 e nível 3, que é o que atinge os 25 km/h. Se eu der mais um, passamos ao Walk Mode. E o display resume-se a isto, temos aqui praticamente tudo, falta aqui a voltagem da bateria, mas tudo certo, vamos ter a voltagem da bateria na app. E aqui está tudo, vamos a isto, rápido teste de iluminação. O farol é isto que estão a ver, cumpre muito, mas muito bem. O farolim, excelente presença e sinalização de travagem, ainda por cima daquelas intermitentes, como eu gosto, que dão mesmo nas vistas. Os piscas, portanto, além desta indicação luminosa, tem a indicação sonora, o que é ótimo para a gente não se esquecer. Ora, está mais que visto, vou-vos dizer o que é que eu acho aqui da iluminação desta bichinha. Aqui uma espécie de conclusão final da iluminação. Em relação ao farol, é isto que vocês estão a ver, ele é regulável, portanto vocês ajustem para o que dá mais jeito. Atenção que quando pegarem na trote, peguem aqui pelo amortecedor, não peguem pelo guarda-lama, que ainda ficam com ele na mão. Aliás, isto tem aqui um autocolante que eu ainda nem o tirei, precisamente para me lembrar disso, ok? O farolim é esta presença que vocês estão a ver, impecável, e quando eu travo, esta sinalização de travagem é excelente, excelente. Fica em modo pisca-pisca. E agora por pisca-pisca, quando eu carrego aqui, portanto, aciono o pisca, que é aqui no guiador e aqui de lado, e dá mesmo nas vistas, ok? Epá, e ainda por cima tem este aviso sonoro para eu não me esquecer, porque eu esqueço-me mesmo.
Carregando novamente, desfiz. Pá, para o outro lado é exatamente a mesma coisa. O que eu não gosto é o facto do computador ser aqui para eu acionar com o dedo que vou no gatilho, não é? No throttle. Porque imaginem que vou numa subida, eu tenho que largar o throttle para acionar o pisca. Devia de ser com este dedo deste lado, com esta mão. Portanto, peço à marca, por favor, pá, quando fizerem um upgrade a esta máquina, porque esta máquina até agora tem-se portado muito bem, é daquelas que merece levar sempre upgrades, porque até agora tem convencido, mas epá, no próximo upgrade metam deste lado, por favor, porque isto aqui não dá jeito absolutamente nenhum. Pode ficar esteticamente bonito, mas não dá jeito, ok? E agora, siga para test ride. Ora, iluminação vista, e vamos lá a mais informações de valor. A altura aconselhada para andarem aqui, para os utilizadores, será entre 1,50 m e 1,90 m. E agora vamos às medidas do deck. Vamos ao comprimento, portanto, daqui até aqui são cerca de 60 cm, mas a área útil para mim será aqui, são 50 cm. Como já perceberam, o pé não é para pôr aqui atrás, aqui neste guarda-lama. Vamos à largura, 17 cm. A altura de onde levas os pés até ao solo anda aqui à volta dos 21 cm, sendo que do final do deck até ao solo cerca de 12 cm. Companheiros, estamos aqui no sítio do off-road, era para vos mostrar a suspensão aqui na terra, mas isto hoje epá, não é tanto de trote, é mais de barco, ok? Vamos experimentar aqui o Neo 2 e tudo, para ver se ele vos mostra como é que isto está. Bora lá ver. Se calhar já está a gravar, vamos ver. Eu nem o consigo ver. 20 metros, olha, ele foi ali para longe. Está a fazer um círculo. Só para vocês verem aqui o panorama, que isto é água por todo lado. Portanto, isto hoje nem de trotinete, nem de autocarro, nem nada, só de barco. E olha para esta poça aqui ao lado. É que está tudo ilameado, companheiros. Tudo ilameado. Anda cá o paizinho. Pousa aí. Ok, vamos aí a outro sítio. Como quem não caça com cão, caça com gato, não é? Vamos lá ver. Vamos entrar por aqui a ver se isto se safa. Ora, siga, siga. Está a amortecer bem. Bem, isto está tudo molhado também. Olha para isto. Não será o terreno ideal para fazermos este tipo de teste, mas para o que é, safa perfeitamente. Vou-vos falar agora aqui da bateria, antes de arrancarmos para o teste de autonomia real, ok, companheiros? Esta máquina pode ser adquirida em duas versões. Uma das versões é que tem uma bateria de 48 volts, 18 Ah, e a marca estima que dará mais ou menos à volta de 90 km de autonomia. E esta versão, que é com 48 volts, 27 Ah, e dará 120 km de mínimo, dizem eles, para mais de 120. Mas é isso que a gente vai testar, ok? Vamos testar a autonomia real aqui desta bichinha. Eu, quando tirei esta bichinha da caixa, pus logo à carga, ou seja, ela começou a contar os quilómetros de uma bateria completa, com a carga completa, aos zero, ok? Neste momento já fez 26,2 km. Ela, em termos de voltagem completa, fica com 54,2 volts. Portanto, lá está, como eu já disse, fez 26,2. Vamos aqui à informação da bateria. Portanto, neste momento está com 49,9 volts. 49,9 volts, quase 50 volts. Pá, em 26,2 km. Diz aqui que tem 70% de bateria. Pá, eu ligo mais aqui à carga, mas pronto, são 70% de bateria. Já fez 26,2 km. Vamos testar isto na sua autonomia real. Nem que eu fique aqui o dia todo. Bem, se for muito, chega a uma altura eu paro e digo-vos quanto é que fez. Siga, siga, que é uma festa. E vamos aqui uma paragem intermédia para ver aqui a autonomia real, 34,6 km. Já agora ver a percentagem da bateria, 48,3 volts. Portanto, a bateria está com 59%. Pá, o sol está mesmo a cair. Vejam, eu mostro-vos à mão e tudo, ok? Portanto, vamos continuar amanhã. Amanhã há mais, não é?
há mais dias pela frente e depois faço as considerações finais, aquelas coisas todas, mas já percebi que ainda tenho que andar aqui muito para gastar esta bateria toda. Impecável, hein? Até fico maluco. Ora, bom dia de manhã. Vamos lá continuar com este teste de autonomia real. Um aspecto que ainda não vos chamei a atenção foi para o facto dela ter aqui o cruise control, ou seja, eu vou aqui a 8 segundos, não sei se ouviram este bip, eu vou aqui a 8 segundos a 25 km/h, agora se largar o gatilho, ela vai com o cruise control metido. Como é que eu desativo? Travão, por exemplo, ela fez aqui pip, já desativou o cruise control, portanto, tudo tranquilinho. Vai dar muito jeito, porque escusamos de ir aqui sempre com o dedo no gatilho e é muito fácil desativar, acaba por não ser falta de segurança. Aliás, é como aos carros, vocês sabem como é que é, basta carregarem no acelerador ou no travão, desativa logo, ok? Atenção a estas situações, que é no caso o autocarro parou, pode haver peões de um lado e do outro, não é? Para atravessar, e a gente às vezes quando se mete, de repente à frente do autocarro passa um peão e podemos causar aqui algum perigo, não é? Portanto, atenção a isso. Já paro aí e já faço o ponto da situação da autonomia real, ok? Até já. Ora, vamos lá fazer um ponto de situação aqui neste local lindíssimo. Portanto, muito bem. Percentagem da bateria 32%, total já percorrido 53,8 km e aquilo que nos interessa, portanto, a voltagem da bateria 46,3 volts. Portanto, este é o modo da app, aqui o modo bateria da app. Andando aqui para trás temos o ecrã principal e eu vou-vos explicar tudo sobre esta app. Ora, vou-me encostar aqui para estarmos todos. A Trotti, este cenário magnífico, a app, tudo como merecemos. Uma app muito fácil, muito intuitiva, portanto aqui temos a figura da nossa Trotti, espetáculo. Neste caso, deste lado temos a trip, aqui deste lado temos o odómetro, aqui são os níveis de condução, não é? Neste caso está em nível 3, que é o que eu tenho vindo sempre, portanto estou a dar um desgaste à bateria, mesmo à série de propósito, para ver o que é que ela aguenta, num teste mais puxado. Aqui é para desligarmos a máquina, fica ali com um P no display que é de parque, aqui ativamos novamente, headlight, portanto podemos desligar a luz ou ligar. Cruise Control, desativamos o Cruise Control, ativamos. Quando o ativamos temos que confirmar sempre com esta política. Zero Start é para definirmos se queremos, quando damos ao gatilho, ela arranca logo, ok? Ou então podemos configurar para termos que dar umas passadas, chegar aos 6 km/h e aí é que o throttle começa em funcionamento, que é ótimo para quem está a aprender. Aqui, no fundo, é os registros dos percursos que vamos fazendo, More, portanto, temos os vários registros que poderemos fazer. Aqui em cima, no Quick Control, temos também um More, que é para definirmos se queremos em quilómetros ou milhas, neste caso estamos em quilómetros, como é normal, estamos em Portugal. Aqui para baixo, navegação, carregamos em navegação, fazemos Go e ele no fundo vai registar mais um percurso que fazemos, com a velocidade a que vamos por aí fora e fica tudo registado, vocês têm o vosso percurso para a vida, podem ir registando todos. Fazemos end riding, confirmamos, pronto, tudo certo, voltamos atrás. Aqui é a informação de bateria em que temos todos aqueles itens que eu tenho vindo a referir, não vamos perder mais tempo com isso. Ok? Sendo que aqui de lado temos os settings, podemos mudar o nome da bike e por aí fora, tudo. Muito fácil, muito intuitiva, sobretudo para registar os percursos é excelente e lá está, para verem a carga da bateria. Vamos lá, bora! Ora, e dou como terminado aqui o teste de autonomia real, ela ainda dá para fazer mais uns quilómetros, ok? Dá mesmo. Está neste momento com 71,8 km, tem 10% de bateria em termos de percentagem,
Caso esta percentagem de bateria é jeitosa, dá 11, 10, 9 por aí fora, não é daquelas que andam com saltos de 20 para 10 e por aí fora. Portanto, boa cena esta da percentagem da bateria. Em termos de voltagem, está com 43,6 volts, o que quer dizer que ainda tem mais um bocado de carga, que elas normalmente aos 41, algumas aos 42 é que deixam de ter carga para assistir, ok? Portanto, para mim, mais que ultrapassado, dá para ir para o emprego, dá para voltar só com uma carga impecável. Claro que não dá os 120 que a marca anuncia, mas isto é a autonomia real, sendo que eu vim mesmo a puxar por ela, sempre em nível 3, às vezes podia tirar o dedo do gatilho quando vai a descer, mas nem sempre me lembro, é por aí. Portanto, com uma boa gestão ainda daria mais. Se calhar dava para chegarem aos 100, se vocês forem bem controlados. E uma coisa também importante é que ela só ainda levou uma carga e as células, segundo dizem os peritos, precisam pelo menos 3, 4 cargas para estabilizarem todas. Portanto, ela ainda dará mais autonomia com mais uns carregamentos em cima, ok? Para mim, eu estou satisfeito. E sem mais demoras, companheiros, vamos já a conclusões finais. Começo já pelo desempenho deste motor. 500 watts, 25 Nm, um motor mais que suficiente para os trajetos do dia-a-dia. Claro que os 25 Nm de torque permitem-nos vencer inclinações com aqueles 20, 25%, mais do que isso, começa a ser um pouco demais, não é nenhum poço de força, ok? Mas um desempenho muito bom, melhor do que aquele que eu imaginava inicialmente. Portanto, de 0 a 5 dou-lhe um 4. Os pneus, dou-lhes uma nota muito, mas muito positiva. Tem um grip incrível no Alcatrão. Tive a oportunidade de andar com eles um bocadinho à chuva. Muito bom grip. Claro que em off-road não são pneus off-road, são pneus mesmo para Alcatrão, mas têm um excelente grip. Ou seja, de 0 a 5, estes dou-lhe uns 4,5. Em relação à travagem, este travão que trava nos dois ao mesmo tempo, portanto travão de tambor à frente e ABS atrás, não se pode dizer que seja dos mais eficazes. Faz o seu trabalho, tranquilo, não tive absolutamente stresses nenhuns. Mas se tivéssemos duas manetes de travão, um para trás e outro para a frente, travões de disco e tudo mais, e então se fossem hidráulicos, com certeza que seria muito melhor, sem sombra de dúvida. Portanto, de 0 a 5, dou-lhe um 3. Em relação à suspensão, para estes percursos citadinos desenrasca bem, não é assim uma suspensão topo de gama, ok? Em buracos mais profundos vão sentir o curso a ir até ao fim, sem sombra de dúvida, mas para estes percursos do dia-a-dia, sem grandes buracos, assim, só com calçada, não muito saliente, desenrascam perfeitamente. Portanto, de 0 a 5, vamos dar aqui um 3,5. Em relação à iluminação, acho que já disse tudo, fiquei realmente muito satisfeito. Estes piscas aqui no topo do guiador, espetáculo. O facto de fazer aquele barulho para nós não nos esquecermos que temos o pisca metido, ótimo. A única coisa que eu não gosto é ser aqui realmente no throttle, porque nós temos que largar o throttle para carregar e fazer o pisca ou desfazer o pisca. Tenho que pensar noutra solução. Deste lado eu tenho a mão muito livre, tenho aqui o dedo pronto a meter pisca e a retirar pisca. Tirem daqui do throttle, ok? Não dá absolutamente jeito nenhum. Mas em relação à classificação, dou-lhe um 4. Em relação a esta bateria de 48 volts, 27 amperes-hora, gostei muito do desempenho e ainda vou gostar mais à medida que a vou carregando e as células vão ficar todas estabilizadíssimas, ok? Portanto, não faz os 120 km que a marca anuncia, mas acredito que brevemente pelo menos uns 100 fará, ok? Pelo menos uns 100 fará. Dou-lhe assim um 4,5 só para não lhe dar um 5. Excelente. E vamos à nota final que tem a ver com a relação preço-qualidade. Não se esqueçam que o preço à data de hoje é o que está aí quando seguem o link que está na descrição do vídeo, está lá o código de desconto também.
ok? Esse é o preço que está hoje que vocês estão a ver o vídeo, mas o preço que está hoje, à data que eu estou a gravar este vídeo, é esta máquina na versão 18 Ah está a 469 euros e esta que é de 27 Ah está a 569 euros. Portanto, relação preço-qualidade à data de hoje, ok? 4,5. E resta-me agradecer à Evercross, muito obrigado pelo apoio ao canal, muito obrigado mesmo. Companheiros, sejam felizes porque isto é do caraço. Grande abraço!